Fala galera, estamos aqui agora na nova temporada do Growcast e hoje não temos convidados, somos nós mesmos que vamos apresentar para você. Nada melhor do que os sócios, os criadores da assessoria digital para advogados, a DV Grow, para falar com vocês e abrir essa nova temporada, né, Henrique? Para a galera falar como a gente começou e por que a gente começou também, né? Exatamente, é importante a gente estar aqui, porque aqui hoje, inclusive, a gente vai trazer como tudo começou, porque resolvemos mudar de ser apenas uma agência de tráfego pago para advogados para se tornar esse hub de aceleração jurídica, tá? Hoje a gente vai contar esse motivo, o que motivou, o que entregamos hoje e como fazemos para estar ajudando aí centenas de advogados em todo o Brasil. Então, cara, isso é muito importante o que o Henrique trouxe, porque nós começamos como uma agência e hoje nós somos uma assessoria digital para advogados completa. E você vai entender isso no decorrer desse podcast. Agora, Henrique, vamos lá. Conta pra galera aí como foi que a gente começou, né? Eu lembro que a gente almoçou um dia, a gente decidiu levar aquilo que a gente já estava fazendo e estava dando certo para os advogados, né? Exatamente. A gente se conheceu no evento jurídico, um enorme evento jurídico. Conversando, eu já fazia tráfego pago ali desde 2014, eu já usava estratégias ali no Google para atrair clientes. Nessa época aí muita gente não sabia nem o que era tráfego pago. Quando eu falava, o povo pensava que era pirâmide financeira, que eu estava enrolando todo mundo. Você chegou, era tudo mato, né? Tudo mato. Então eu já tinha essa expertise, já tinha lançado ali o Reclama Jus. Conheci Reuters nesse evento e a gente fez, não, velho, a gente sabe fazer, vamos ajudar os outros a terem esse resultado também. E aí nos reunimos e fundamos a DV Grow como agência. Mas aí tá o pulo do gato que eu vou deixar eu até contar aí para vocês. Exatamente, a gente almoçou e decidimos, né? Falamos assim, ó, a gente está se dando muito bem na advocacia, graças a Deus, fechando muitos contratos e a gente pode estar levando isso para outros advogados, né? Que isso foi interessante para a gente. Só que como o Henrique falou, a gente começou como agência e hoje nós nos tornamos um hub de soluções. Por quê? Hoje os advogados, eles precisavam, na verdade, né, contratar 5, 6 empresas diferentes para montar seu escritório. Hoje ele não precisa mais, só precisa só da DV Grow, porque lá tem IA de atendimento, que a gente vai falar, CRM, tem a Jusboard, que é a plataforma de gestão processual, assinatura eletrônica, tráfego pago, página de vendas, site, tudo completo. Completo. Então hoje a DV Grow consegue ajudar os escritórios a montar, de fato, toda a estrutura necessária, seja para quem está começando ou para quem já tem muito forte ali no offline, que a gente chama, e quer expandir, né? Quer crescer. Inclusive, uma das coisas eu preciso dar o crédito, né? Falar que realmente, como eu falei, eu já fazia o tráfego pago desde 2014. Mas eu não tinha a visão empresarial do escritório de advocacia. Eu acho que isso é um erro muito comum de vários advogados. Então, eu tinha muito cliente, eu conseguia levar muito cliente para o escritório, mas não tinha a visão estratégica de empresa. E o que é que acontecia? Naquela época ainda não existia IA, o bot juros ainda não existia para me ajudar. E eu tinha muito receio de contratar pessoas. Então, eu fiquei limitado a isso. E graças a Deus, SAF me deu essa visão empresarial do meu escritório e depois desse evento eu consegui montar de fato um escritório, empresa, no qual a gente consegue ali alavancar, ter pessoas, ter processos lá dentro, né? E hoje a gente distribui diversas centenas de ações aí por mês. Muito bom. Eu preparei algumas coisas aqui para a gente poder seguir, né? Eu quero te perguntar uma coisa, o que é que mais te incomodava na advocacia tradicional? Antes da gente começar ali a DV Grow, né? O que é que mais te incomodava? Era essa parte de você não conseguir escalar mais? O que é que mais te incomodava? Porque talvez aquilo que incomodava eu e você seja provavelmente o que está incomodando aí centenas de milhares de advogados no Brasil, né? Exatamente. O que mais me incomodava, de fato, era ter que fazer tudo, né, para poder colocar meu escritório para rodar. Então eu era responsável ali por fazer captação de cliente, e aí, muitas vezes aí é a realidade de muito advogado. Preste atenção. Você ainda vive de indicação. Indicação é bom, mas não é escalável. Então isso me incomodava muito. E também a questão de ter que parar, criar páginas de vendas, né, para testar ali novos projetos, atendimento, tudo isso. E com a DV Grow, não. Hoje em dia eu tenho a empresa, graças a Deus, que eu passo o que eu quero e eles fazem isso para mim. Eu fico ali só responsável em administrar mesmo meu escritório, sem estar preocupado com essas coisas. Muito bom. E o que Henrique trouxe, para você que é advogado, está nos ouvindo, se você ainda está vivendo de indicação, você em algum momento vai fechar seu escritório. Por quê? Se você não tem um canal de aquisição, um tráfego pago levando leads para você todos os dias,
você pode correr o risco seriamente de fechar seu escritório. Porque todo escritório, toda empresa, todo negócio depende de vendas. E para você vender, você tem que ter volume de pessoas chegando. E é isso que a gente faz, né? Exatamente. E uma coisa interessante é que nós usamos a ADV Grow, tá? Nós sabemos muito fazer tráfego pago, só que toda a nossa operação é gerida pela ADV Grow. Então a confiança que a gente tem na nossa própria empresa é isso que a gente sempre leva pra galera, né, irmão? Porque a gente fala assim, ó, eu tô vendendo para vocês o que eu uso. Então isso que é melhor. Exatamente. E o que é que acontece? A ideia da gente saber fazer, e a gente poderia simplesmente fazer, montar nossas campanhas, seria sim super viável. Mas a gente tem a agência que a gente confia, que traz um resultado para ambos os escritórios, tá? E a gente não fica preso, tendo que ocupar o nosso tempo para estar fazendo isso, já que temos uma empresa que faz isso de forma excelente. Imagine você, quando que você imaginou que você, no seu estado, conseguiria atender em todo o Brasil, ter clientes em todo o Brasil te chamando no WhatsApp, fechando contratos ali todos os dias. Isso hoje é possível. É possível como? Com a DV Grow, o tráfego pago, uma gestão ali, um atendimento humanizado com inteligência artificial, tudo isso fica possível. E o que mais me surpreendeu no digital, que até hoje me surpreende todos os dias, Henrique, é que eu falo isso para o meu time comercial. Eu falo, gente, como é que eu estou em Salvador e eu tenho clientes do Brasil inteiro sem precisar sair do meu estado, da minha cidade, do meu escritório, né? Hoje nós temos clientes no Brasil inteiro, em todos os estados, né, do Brasil, nós temos clientes. Então, isso me surpreende ainda. E o que é que mais te surpreendeu você na advocacia digital, que você falou, cara, isso aqui até hoje mexe comigo? Rapaz, a chance de escalar, Sim. de poder ter cliente. Há um ano atrás, eu estava num escritório que tinha em torno de 35 metros quadrados. E eu já faturava bem. Não gosto nem de falar em faturamento, eu gosto de falar em lucro. Então ali eu já tinha, né, um lucro bom, já conseguia ganhar dinheiro com a advocacia. E aí foi na hora, imagina, eu tô falando ano passado, mas foi na hora que deu o start. Eu falei, peraí, hoje o meu problema não é cliente. Hoje o meu problema é conseguir atender esses clientes, né, dar vazão aos processos dele. E aí, nessa estrutura da DVGrow, foi justamente quando a gente mudou a DVGrow, deixou de ser só uma agência e criou esse hub, que eu consegui hoje estar numa sala de 130 metros quadrados, com equipe Muito grande, bom. né? Grande e reduzida para o que eu tenho, porque Sim. eu tenho a tecnologia a meu favor. E hoje meu grande problema não é mais ter clientes. Ter clientes hoje não é um problema da advocacia. Hoje é você, claro, escalar de forma organizada, né? Então, você conseguir montar seu escritório hoje com pessoas, ferramentas e procedimentos, você consegue escalar e ter um número de clientes aí que você imaginar. Tá? Isso é muito bom, né? Porque o advogado, quando ele deixa de enxergar o escritório dele como apenas um escritório e passa a enxergar como um negócio, como uma empresa, assim como eu e o Henrique, nós acordamos, nós entendemos o novo game da advocacia, nós escalamos nossos escritórios, nós temos centenas de processos ali todos os meses sendo protocolados, fechados, com equipe reduzida, porque a gente usa tecnologia, que a gente fica aqui, que a gente vai falar sobre isso, tá? Nós usamos IA, CRM, né, Henrique? Então, isso ajuda a ter uma equipe reduzida, mas também ter uma escala muito grande, né? Exatamente, exatamente. E ser previsível, você consegue ter uma previsibilidade. Isso é importante. Quando a gente estava ainda nessa sala menor, eu estava conversando com o meu sócio do escritório, e eu falei para ele, eu fiz, cara, hoje eu não tenho preocupação em ter clientes. Então, se eu falar, eu quero ter 200, 300 clientes no próximo mês, eu sei como conseguir esses clientes. Hoje a minha preocupação é, vamos mudar de sala, porque eu preciso ter um ambiente de trabalho onde eu comporte mais pessoas, né, e ter um ambiente legal. Então, eu consegui fazer essa migração de sala. Né, eu sou um cara que, apesar de ser muito da tecnologia, eu gosto ainda do meu time presencial. Então, isso foi muito importante. E hoje a gente consegue escalar. Então, todos os meses a gente está escalando, aumentando o número de contratos fechados. Isso de forma organizada. Isso é muito importante, tá? Muito bom, muito bom. E essa parte de escalar, de crescer, né? Você mudou de sala, eu acompanhei isso, na verdade, né? Saiu de uma sala que já era uma boa sala, mas você foi para uma sala maior porque você conseguiu escalar. Isso que você trouxe sobre previsibilidade é muito massa. Eu falo sempre isso com todos os advogados. Você acordar e saber que você tem previsibilidade, não só financeira, dentro do seu escritório, mas quantos contratos você vai fechar, isso é incrível, porque nós dois sabemos, nós dois fazemos sempre isso, ó, nós precisamos de X clientes para fechar X contratos.
Isso é muito importante porque a gente tem métricas, né? A gente tem sistemas que conseguimos metrificar tudo, chegada de lead, valor do lead, porcentagem de conversão do nosso comercial. Então a gente consegue ter um controle do escritório. E hoje, o que é que você acha daquele advogado que ainda enxerga o escritório dele como apenas um escritório, como a gente enxergava lá atrás? Eu vou dizer para esse advogado, mude essa mentalidade. Urgente. Urgente, porque eu vou dizer, o que me atrasou muito no meu crescimento na advocacia foi ter tido essa mentalidade que um escritório de advocacia é apenas um escritório de advocacia, não enxergar como empresa, tá? Uma empresa, você tem que ter previsibilidade, você tem que ser escalável. Então, enquanto você tiver medos, né, de escalar, de contratar pessoas, de melhorar seu time, dar treinamento, contratar ferramentas, você não vai crescer. Você vai ficar sempre preso no que você é. E se isso tá bom para você, Henrique, eu não quero ter muito trabalho, eu não quero ter que ter dor de cabeça contratando gente, depois vou ter medo de me demitirem, me colocar na justiça, tudo bem. Você continua na sua advocacia, exato, mantenha ali, você vai ter pouco trabalho, pouca dor de cabeça e mais previsível, você vai estar ali sempre naquele patamar. Caso você queira escalar, eu lhe digo isso com sinceridade, tem que assumir riscos, tá? E não é riscos loucos, não, são riscos calculados, contratar funcionário faz parte do jogo. Tem o risco de receber um processo trabalhista? Tem, mas graças a Deus até hoje nunca recebi, né? Porque eu faço tudo de forma correta. Exatamente. Essa parte de você contratar hoje, né? Eu vejo muitos advogados com medo de contratar porque ele tem medo de não conseguir pagar. Então você que é advogado e ainda pensa como advogado, como um dono de apenas um escritório que convida o cliente para tomar um café com você e fechar contratos, você vai ter medo de contratar até um estagiário, porque você não tem previsibilidade. Quando você passar a ter previsibilidade de cliente, financeiro, estrutura, assim como hoje nós podemos falar, você que nós temos no nosso escritório, você vai perder esse medo. Então você vai começar a escalar, você vai querer contratar, você vai querer aumentar a sala. Então isso se dá com você ter um canal de aquisição de clientes. Não tem outra alternativa, Henrique. Hoje eu tenho certeza absoluta. Canal de aquisição é o ponto principal. Você primeiro monta um canal de aquisição de clientes, se você coloca clientes para dentro, depois você arruma o seu operacional. Você sempre fala isso comigo, né? Reuter, precisa falar de vendas o tempo todo. Você fala isso comigo. Exatamente. Por quê? Você trazer clientes para a base, você está rodando ali seus clientes, botando o processo, claro que uma hora você vai precisar ajustar o operacional. Mas jamais ajustar o operacional parando o comercial, diminuindo. É um erro muito comum que eu vejo, né? Muitos advogados, às vezes, lá procuram a gente, falam assim, esse mês eu quero diminuir porque o meu operacional tá se embolando, não tá conseguindo dar atendimento. Eu falo, amigo, deixa eu te falar, você não mexe onde coloca o dinheiro dentro do seu escritório. Perfeito. Tá embolando o operacional? Contrata. Resolve o operacional, você não para o comercial, tá? Então, assim, pessoal, e quando eu falo eu tocar aqui num que eu te trouxe, que é muito importante, né? Da previsibilidade e de você ter métricas. Pessoal, a gente não faz as coisas, né, sem saber o que está fazendo. Inclusive, nós temos sistemas baseados em números. Então, hoje a gente roda um produto, né, a gente sabe onde esse produto melhor está procedências, qual o valor médio das procedências, onde as empresas fazem mais acordo, tudo isso baseados em estados, cidades, a vara onde esse processo está correndo, qual é o juiz que julga, então a gente consegue... Qual é o réu, né, que dá mais retorno para o escritório. Então, tudo isso muito metrificado. Então, esse sistema que nós temos ajuda a gente a fazer isso. Então, percebam, pessoal, não é crescer, não é derramar verba em tráfego pago sem saber o que está fazendo, tá? É tudo com estratégia. E essa estratégia, a Dave Grow, ela traz pronta para vocês com números validados. E é importante a gente falar sobre isso, porque aqui na Dave Grosso, nós somos 2 advogados, tá? Mas não somos apenas 2 advogados que aprendemos em algum lugar e estamos passando para você, não. São 2 advogados que têm escritórios, inclusive é bom falar sobre isso, Sim, de modelos diferentes e os 2 dão certo. O meu é digital e o seu é presencial. O meu dá muito certo no digital, o de Henrique também no presencial. Então a gente faz na prática. Então não precisa você pensar que você não vai ter um direcionamento. Não tem isso. Porque aqui é na prática. A Dave Grow é muito preparada, velho. Exatamente. Porque são 2 advogados pensando como advogados, como empresários, que treinam a sua equipe para gerir escritórios, né? E de formas diferentes. Inclusive, a gente estava dando aula na mentoria individual para uma aluna nossa. Sim. E ela mora em Miami. E ela estava muito preocupada por estar em Miami, como é que ela ia escalar de forma virtual, sem ter um time, né, para atender. E aí a gente conversou com ela e falou, olha,
só dando aqui um feedback, nós somos sócios na DVGrow, mas temos escritórios diferentes. E nossos escritórios, eles funcionam de forma diferente. O escritório de Realtor é todo online, todo home office. Todo home office. E o meu, ele é todo presencial. E os dois tipos funcionam perfeitamente. Então, assim, às vezes tem as pessoas, né, alguns gurus falam assim, no home office não funciona. Isso. Ou no presencial é caro demais, também não funciona. Não, a gente adequa ali para a realidade. Exato. Né? Então, vai funcionar, seja no home office, seja no presencial. Tudo depende da estratégia bem aplicada que você vai fazer no seu escritório. Exatamente. Se você tem processos internos bem definidos, se você treina a sua equipe e, principalmente, você tem uma empresa séria como a DVGrow, direcionando o seu tráfego, instalando uma IA de atendimento, um CRM de qualidade, treinando a sua equipe, porque a gente tem uma comunidade também, e dentro dessa comunidade tem aulas para tudo. IA de atendimento, CRM, comercial, processos internos, conteúdo, que é importante, né? Que muito advogado não quer gravar conteúdo, tem Exato. medo, tem vergonha, ficam presos ali ao julgamento de outros advogados. E, logicamente, conteúdo hoje, como a gente está fazendo aqui agora, é o mais importante, né? Perfeito. E não só isso, né? Além da comunidade onde a gente tem ali, não é só aulas gravadas. Nós temos todo um aulas network. Ao vivo, é. É um network fantástico. Eu costumo dizer. Muita gente fica preso em apenas um produto, né? Vou dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Eu faço só direito do passageiro aéreo, né? E foca naquilo ali, fazer só aquilo, nada contra. Porém, a gente sabe, né, que a justiça da gente, às vezes, dá umas reviravoltas, e foi Exato. o caso do passageiro aéreo. Do nada, veio ali o Supremo, suspendeu, e foi um baque, né? Muito. E lá dentro, a gente está sempre conversando, trocando essas experiências de produtos, né? Então, às vezes, a gente roda e vê o que deu certo, a gente tem essas métricas, né, através da nossa plataforma, então a gente vê que deu certo, que está validado. Então, quando a gente passa essas estratégias para as pessoas que estão lá na DVGrow, a gente não passa para arriscar, nós não arriscamos com dinheiro de ninguém, né? Nós validamos antes, né? A gente já sabe que está funcionando, Exatamente. Seja por a gente ou seja por alunos nossos, pessoas que fazem parte da DVGrow, que estão rodando e traz essa experiência. Tá? Mais uma vez eu digo, são estratégias. Não são coisas soltas que nós vamos criando e fazendo sem estratégia. E fora o laboratório que a gente tem dentro da DVGrow, né? Que a gente chama de laboratório. Exato, fantástico. A gente faz criativo, faz copy, grava, testa, sobe campanha com o nosso dinheiro, testa, né? Coloca os nossos gestores para fazer isso e valida. E quando isso é validado, nós oferecemos aos nossos clientes. Exatamente. Não tem nem como dizer que não vai dar certo, né? Quando as pessoas vão lá para a DVGrow e falam, só não vai dar certo se você não fizer. Exato. Se você não fizer, logicamente não vai dar certo. Não pode a gente também fazer por eles, né? Exatamente. É que nem as pessoas que querem ganhar na Mega Sena sem nunca nem ter jogado. Não vai funcionar, tá? Nunca, A não ser que uma IA jogue por ela. Só jogue por ela, faça ali o cálculo. Mas ainda assim precisa jogar. Precisa jogar. Tem que ir lá na caixa e pagar a caixa, senão você não vai ganhar. Muito bom. Mas agora eu vou entrar num assunto top, que é sobre IA. E o cara aqui, além de advogado, é programador, desenvolvedor. O cara conhece tudo de IA. E eu insisti para ele colocar essa IA no mercado. Fiquei no pé dele, o cara ficava usando só para ele. Eu falei, não, irmão, que é isso? Vamos colocar para outros advogados também poderem usar, que é a Botjuris. Irmão, me fala aí como foi que surgiu a Botjuris. É verdade. Como é que esse fenômeno hoje, que centenas de advogados estão usando, surgiu? Qual foi a ideia? O que foi que falou assim, eu preciso de uma IA agora para poder me ajudar? Engraçado, né? Realmente eu demorei bastante para lançar ela no mercado, mas não é porque eu queria só eu usar, não, pessoal, não é isso. Eu sou um cara muito perfeccionista. Para eu vender algo, para eu colocar algo no mercado, eu tenho que estar muito certo de que isso vai mais ajudar do que atrapalhar. Eu uso atendimento com IA, isso já deve ter mais de 2 anos. Então eu venho testando. Antigamente não tinha essa interface bonita, né, onde você entrava, configurava. Era tudo realmente ali no código, precisava ter uma configuração mais específica, mas eu já usava. Por quê? Foi que eu percebi. Por mais que eu tivesse um time, hoje depender de pessoas é muito difícil. Sim. Né? Muita rotatividade, as pessoas entram, saem. E também, né, o meu time comercial, por melhor que eles fossem, por melhor que eles estivessem convertendo, eles tinham um horário de trabalho. Ninguém estava trabalhando às 8 horas da noite, 9 horas da noite. E eu percebi que muitos leads começavam a chegar nesse horário. E o que é que acontecia? Chegava, não tinha resposta, tinha que esperar 8 horas da manhã, meu time comercial chegar, começar a atender, quando era 8h30, 9 horas, estava respondendo o lead já estava frio. Sim. Eu falei, não, eu preciso responder isso de forma rápida. E comecei a desenvolver esse atendimento com IA. Primeiro, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre de bom humor. Bom. Né? Não tem aquele negócio, tô cansado. Não, ele atende, ele consegue atender ali centenas de pessoas ao mesmo tempo, enquanto o seu comercial, você está falando ali com 20, 30 pessoas, já fica humanamente possível esse atendimento de qualidade.
E eu comecei a criar. E aí o Reuter viu isso funcionar, onde ninguém vendia isso, ninguém sabia o que era. Ele viu funcionar no meu WhatsApp e falou, exatamente. Vamos vender. Eu falei, calma, ainda não tá do jeito que eu quero. Então foram um ano, eu vou botar por baixo 1 ano e meio de estudo, de estruturando ele, trabalhando, vendo, até eu falar, não, agora eu consigo vender, tá? Então eu consigo vender. E até hoje, pessoal, eu vou ser muito sincero, alguma coisa que ainda me chama muita atenção. Tem muitas ferramentas hoje no mercado, né? Tem muita gente que vende milagre e que não realizam. Porque lá na Botjuros a gente tem tanta gente que sai de outras plataformas e contrata a gente. Sim. Porque o povo vende um sonho que vai ser tudo automático, a gente ainda não está nessa fase. A gente consegue melhorar muito, mas ainda não é. Então tenham muito cuidado com as promessas que tem. As pessoas falam, você vai ter um atendimento tal, e que vai fazer, vai acontecer, e vai ser tudo mágica. Não é. Nós temos um time de suporte hoje que dá esse suporte, ajuda no prompt, né, configura, para que tenha um melhor retorno. Então, assim, muito cuidado com promessas que não vão ser cumpridas. Exatamente. Isso é muito importante você falar, Henrique. Eu também falo sempre para os advogados, para os meus amigos que falam, a sua IA, ela faz todo o atendimento, gera o contrato, envia, o cliente assina. Eu falo, deixa eu te falar uma coisa. Se alguém está te vendendo isso, ainda a IA não chegou nesse ponto. Porque a gente sabe que o cliente manda imagem errada, Perfeito. comprovante de residência errado, em nome de outra pessoa, a foto não tá boa. Então, assim, as pessoas estão vendendo algo aí no mercado que não existe, né? Que é diferente da Botjuros, né? Exatamente. Lá nós temos uma IA de atendimento realmente que atende do jeito que o seu prompt está feito para poder ali o cliente ser atendido, né? Em qualquer horário, que é muito bom, porque o cliente que chega lá, 10, 15 clientes ali pela parte da manhã e o seu comercial está fechando o contrato com 2, 3, gerando link, conferindo documentação, a IA está fazendo aquele atendimento. Perfeito. Porque o tempo de resposta é muito rápido. É muito rápido e você não perde o lead. Porque automaticamente, né, Henrique, o que acontece? Quando o cliente ele clica no meu anúncio e eu não atendo, o seu anúncio vai aparecer para ele também. Vai aparecer e, como eu tenho um Botjuros, ele vai responder mais rápido e vai, né, já fazer o pré-atendimento e qualificação. Tá, pessoal? Muito importante falar aqui no que o Hilda falou sobre essa questão da assinatura. Hoje nós temos uma ferramenta de assinatura eletrônica, para a gente é muito fácil integrar. Eu tenho todo esse código já pronto, para que ela pudesse já pegar os documentos, gerar contrato, procuração, mandar o link para o cliente assinar. Esse não é o problema. Mas como a gente sempre bate, eu só vendo o que eu vejo qualidade. E a gente testa antes. E qual foi a grande dificuldade que a gente encontrou? Qualidade de documentos. Sim. Quando eu testei, como a nossa escala é muito alta, o que é que eu percebi? Os clientes nem sempre mandam ali uma foto de um documento com qualidade. Então, o link era gerado de forma errada. Os clientes, ao ler e tentar confirmar os dados, não liam, não via que estava errado os dados. Confirmava, era gerada essa assinatura. Quando isso ia para o meu time tinha mais trabalho em refazer o que estava errado do que se ele tivesse que entrar e fazer. Tá? Então, assim, pessoal, hoje no Botjuros você consegue ler o documento com a IA, coletar os dados, né, muito simples, mas meu comercial ele confere esses dados, ele não passa para o cliente para evitar retrabalho. Eu vou lhe dizer, muitas vezes, o que é que acontecia? O cliente já tinha assinado, quando o meu time via fazer a conferência, via que estava errado e mandava refazer, o cliente estava chateado. Eu já assinei, vou ter que refazer, e terminava desistindo. Isso. Então, o lead, uma coisa que era para facilitar, complicava, tá? Então, E você, advogado, que ainda não tem uma área de atendimento 24 horas, eu vou lhe dizer, seu lead hoje chegou no seu WhatsApp, 8 horas da noite, você não respondeu, outro advogado vai responder e vai pegar esse lead por você. Então, não deixe seu lead esfriar. Tem uma IA de atendimento 24 horas de forma humanizada para recepcionar, qualificar e fechar esse contrato para você. Exato. E esse outro advogado que vai responder, vai fechar, somos nós. Somos nós, porque nós estamos atentos. Logicamente, a IA funciona 24 horas, 7 dias por semana. E deixa eu deixar bem claro aqui para você, ó. Aqui na Devigru, a gente não vai vender um sonho a você, para você caminhar com a gente, tá? Lá nós temos advogados que realmente querem crescer, querem fazer acontecer juntamente com a gente. Porque o nosso suporte, eu posso falar aqui, sem dúvidas nenhuma, é o melhor suporte do Brasil. Porque eu já passei por diversas agências antes de ter a nossa. E Henrique também. Então eu posso dizer a você, se você quer caminhar, você que é advogado, quer crescer, quer ter tecnologia de ponta no seu escritório, fechar contrato, aí você pode chamar a gente aqui da Devigru, que nós vamos ter o prazer em servir você. Porque eu e Henrique andamos lado a lado junto com você
dentro da nossa empresa. Você não anda só com a nossa equipe, que é excelente, mas você anda sempre conosco. Nós temos comunidade, nós temos um grupo de network que é só da DV Group, que tem mais de 150 advogados já lá dentro. Exatamente. Isso é muito importante, né, Henrique? Isso. E pegando aqui o gancho de Realtor, eu comecei a fazer tráfego pago em 2014. Aprendi a fazer, poucas pessoas faziam nessa época, mas quando chegou em meados de 2018, 2019, eu não sou muito bom com data, mas eu queria parar realmente de estar fazendo tráfego pago, porque isso leva um tempo. Não é uma coisa simples, é uma coisa que você tem que estar otimizando diariamente. Sim. E tal. E eu tentei contratar algumas agências, exatamente 8, eu lembro até hoje. 8 agências. Justamente não porque eu não sabia fazer, mas porque eu não queria estar preso nisso. Mas, infelizmente, de todas que eu passei, nenhuma conseguiu trazer um resultado nem parecido com o que eu conseguia fazer. Sim. Então, eu desisti de ter agência. E hoje eu falo isso, eu consigo tranquilamente delegar isso para minha equipe na DV Grow. A DV Grow faz e eu tenho um resultado fenomenal. Até porque se não tivesse, eu não ia entregar meu escritório, né, que é uma das coisas importantes para mim, onde eu tiro a minha renda principal ali, se não tivesse dando resultado. Né? Então, assim, isso é muito importante, pessoal. Eu já passei por muitas agências. E é o coração do escritório, né? O comercial, né? Perfeito. Eu falo para todo mundo, quando você contrata a DV Grow, nós nos tornamos parceiros. Nós somos a parte de marketing dentro do processo interno da sua empresa. Então, você, quando tem uma agência que ela vai fazer com você, não deixar você fazer sozinho, há uma diferença muito grande naquela agência que não te manda nenhuma copy, não edita seu criativo, não te fala o que fazer e também não te direciona como você fechar contrato, que é o que acontece muito por aí. A gente tem uma parceira muito forte, que é a Maíra, está caminhando conosco. Uma vez por mês ela está lá com a gente, orientando você que é advogado a fechar mais contrato. Ou seja, nós temos cuidado não só em mandar lead, porque mandar lead, a gente vai mandar lead e muitos leads, mas existe um antes e existe um depois, né? Existe um processo interno e existe um processo de vendas, de comercial, para poder fechar contrato. Então, a gente cuida de ponta a ponta, de ponta a ponta. E, pessoal, eu achava que eu sabia de comercial, até conhecer a Maíra. Exato. Rapaz, eu posso saber, mas ela é fera. Ela é fera. Ela, comercial jurídico, Maíra, ela realmente, já falei, já vai pro meu escritório, já vai pro escritório do Realtor, pra gente melhorar, pessoal. Sabe? Porque a gente pode saber, mas sempre a gente tem como melhorar. O especialista faz a diferença, Faz a diferença. Não adianta você querer, você é advogado, vou aprender a fazer tráfego pago hoje, porque Henrique Realtor sabe fazer. Nós temos anos no mercado, estudando todos os dias, fazendo mentorias, participando de masterminds, para poder fazer o que a gente faz. E mesmo assim, a gente entregou já isso. Entregou, claro, porque se eu ficar preso fazendo o que eu faço sempre, eu não consigo criar coisas novas. Exato. Né? Eu não consigo escalar. Então, assim, é muito importante, pessoal. Por mais que você queira, eu acho sempre importante você saber fazer um pouco, mas se você for ficar preso em todo dia tá treinando sua equipe, criar novas coisas, não sei o quê, você vai ficar preso e não vai escalar. Então, contrate sim especialistas, seja aí a nossa empresa, seja a Maíra ou outras, né? Procure, mas eu lhe digo, a gente entrega o que há de melhor. A gente entrega o que a gente faz e dá resultado. Exatamente. Então, você que é advogado e ainda não faz uso de inteligência artificial para fechar mais contrato, conheça a nossa IA, Botjuris. Ela faz uma diferença gigante. Por quê? Eu tinha 5 pessoas no meu comercial, hoje eu tenho 2 pessoas no meu comercial e eu fecho muito mais contrato com menos pessoas, gastando menos e aproveitando ainda mais os leads. Então, se você quer contratar a Botjuris, é só chamar, vou deixar o link na descrição desse podcast aqui e pode chamar a gente que a gente vai ter o prazer de te atender. Exatamente, pessoal. E uma das dúvidas que ainda não está muito familiarizado com atendimento com IA, a maior dúvida mas não fica muito mecânico, né? Fica muito mecânico, as pessoas... muito, né? Gente, nós lá na Botjuris, nós ajudamos a configurar os prompts e fica tão humanizado, né, que as pessoas não conseguem diferenciar se é humano, se é um robô, tá? Inclusive, a gente tem relatos de casos de pessoas que paqueram as IAs quando tem nome de mulheres, estão paquerando, querendo marcar encontro, pede número de telefone. Então, pessoal, é um atendimento humanizado. Esqueça aquilo que vocês conheciam de atendimento automatizado, que seria digite 1 para isso, digite 2, não. A Botjuris, ela entende o que o lead está falando, o que o usuário está falando, e ela já direciona de forma automática. Muito bom. Eu falo para Henrique que se sua IA
ela não faz o seu cliente se apaixonar pelo comercial, ela não serve. Não serve. Então foi o que a Botjuris fez lá com o cliente lá do escritório, né? Agora eu vou entrar num bloco bem interessante falando sobre CRM, plataforma de múltiplos canais, que também foi criada por Henrique. Então eu vou deixar você explicar mais ou menos o que é o Botjuris e eu vou trazer a importância dela dentro da minha operação. Perfeito, pessoal. O Botjuris, ela é uma plataforma de multi-atendimento no WhatsApp, tá? Por quê? Como surgiu a ideia dela? Minha equipe cresceu e eu não conseguia, né, colocar o WhatsApp Web em todos os computadores. Sim. Fora que, quando você utiliza ali o WhatsApp Web para que várias pessoas possam atender usando o mesmo número de WhatsApp, ficava desorganizado. Por mais que as pessoas colocassem tags, você não conseguia saber quem estava atendendo quem, e isso criava uma confusão ali dentro. E aí veio a ideia de, vamos criar uma plataforma onde a gente possa ter diversas pessoas atendendo, cada uma cuidando do seu setor, cada um cuidando dos seus clientes, para que não existisse essa confusão. Ou seja, o Botjuris surgiu para ser uma plataforma de multi-atendimento dentro do WhatsApp. Mas aí o que é que acontece? Sempre pode melhorar. E aí veio o Reuter, veio a Maíra, que faz parte aí dessa parceria, e fez, Henrique, a gente precisa urgentemente ter um CRM lá dentro. Eu não usava CRM e hoje eu não fico sem. CRM altamente, né, personalizável. Você vai personalizar seu CRM da forma que você quiser, sem precisar de suporte, de tão fácil que é. Onde você consegue ali dentro criar regras, automações, onde ela vai ser alimentada de forma automática, de acordo com a etapa do seu lead. Boa. Tá? Então isso de forma muito bem organizada e criado por pessoas que entendem, tanto o Reuter como a Maíra. Então a gente trabalhamos ali em equipe para montar o melhor CRM no WhatsApp para o seu escritório. Todo dia. E quando eu falo de CRM, eu sempre falava muito com você, né, Henrique? Cara, você não está usando CRM, como é que está aí o funil de atendimento do seu comercial? E quando eu vi que não ainda existia, eu falei, cara, vamos criar um CRM, vamos fazer acontecer. Por quê? O dinheiro que o escritório perde quando não tem um funil bem estruturado dentro do CRM, em estilo Kanban, né? Exato. Onde você consegue arrastar e colocar ele no funil corretamente. Por que isso? Se o lead chegou e ele está sendo atendido pelo robô, e ele é um lead qualificado, e o seu comercial traz ele para a etapa do lead qualificado, Perfeito. até para fazer um follow-up, e a pessoa volta lá certinho e faz o follow-up certo, daquela pessoa que ficou de mandar documento, de mandar um comprovante de residência, sabe a etapa, um laudo, ele sabe as etapas, né? Exatamente. Se já mandou o link para assinatura, se o contrato já está fechado, se já foi para o jurídico ou não. Então você tem uma organização, fora que múltiplos canais, né? Sim. Hoje, com muitos banimentos no WhatsApp, você tem um número do comercial e o número do atendimento ao cliente, né? Como é que a gente consegue fazer isso lá dentro? Consegue separar os números? Perfeito. Por ser uma plataforma de multi-atendimento completa, ela não se limita só a você ter vários atendentes no mesmo número. Você pode ter mais de um número dentro do Botjuris, né, e fazer a transferência de contatos de um número para o outro. Então, vou dar um exemplo prático aqui, como é que funciona lá no escritório. Eu tenho um número do comercial, onde o meu comercial atende e fecha os clientes. Sim. Depois que ele fechou o cliente, que ele vai transferir para o setor jurídico para que seja feito a petição inicial e dali prossiga todo o acompanhamento com o cliente, ele consegue transferir esse contato do número do comercial para o número jurídico. Quando o advogado vai fazer a petição inicial, ele vai ler a conversa, ele já tem todo o histórico através do número. Ele consegue importar e ver se qual foi a conversa, qual foi a dor do lead, como foi que o lead chegou, se enviou todos os documentos. Se ele precisar pedir um novo documento, ele já sabe tudo certinho de forma organizada. Ou seja, é uma plataforma de multi-atendimento completa, tanto para você ter múltiplos atendentes, como múltiplos canais de atendimento, vários números de WhatsApp. Isso é muito bom porque as pessoas sempre ficam com medo de perder o histórico da conversa, né? Perfeito. Então você faz o seguinte, você traz o lead para um novo número que não tem nada a ver com o número do comercial. Exatamente. E você consegue trazer também o histórico da conversa. Exatamente. Isso é que é importante também. Isso é fenomenal, porque o maior medo das pessoas é perder esse histórico, Sim. né? Então, você consegue ter esse backup da conversa nos dois números. Muito bom, muito bom. Isso é incrível, você vê o que é a tecnologia, né? E hoje o que é que eu falo, né? O WhatsApp, ele virou um problema, né? E não a solução mais para os advogados. Por quê? Vamos lá. Nós dois trabalhamos com advocacia de massa. São muitos leads. Eu atendo 2.000 leads, você também, eu vejo lá. Então, assim, 2.000, 3.000 leads dentro do WhatsApp, usando etiqueta, impossível isso acontecer. Então, o Botjuris, né, que veio para
organizar isso, múltiplos canais, múltiplos atendentes, né, com CRM separados. E de uma forma visual, fica mais fácil de você organizado, identificar. né? Então você vai ter ali um CRM estilo Kanban, como o Hilton falou, de forma organizada e visual, fácil de usar, agradável. Não é aquele CRM que vocês estão acostumados, né, bagunçados, não é algo bom, né, de ver. Então faz toda a diferença. E o que meu time comercial fala hoje, depois que a gente aplicou ali o CRM, é justamente eles conseguirem visualizar o cliente de forma fácil. A etapa do cliente. E etapa, porque quando você está ali naquela lista do WhatsApp, né, do chat, o que é que acontece? Tem muito cliente falando, né? Hoje, como nós recebemos muito cliente, então às vezes o cliente que está devendo um documento, ele foi lá para o final, então ele demora, né, de ver, isso aí se perde. Quando está ali na etapa, ele consegue ir olhando diariamente, ó, esse aqui está guardando um documento. Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver o que está faltando. Pronto, ó, já mandou, pronto, já vou preparar contrato de procuração, já muda a etapa do cliente. Então isso é muito importante, isso tem ajudado muito, tá? Só mais uma coisa, pessoal, que é uma grande diferença do Atjuris, né? Como a gente tem recebido, o Atjuris é uma plataforma nova, e a gente tem recebido muitos advogados, muitos escritórios que estão vindo de outras plataformas. Sim. E qual era a grande dor desses advogados? Henrique, às vezes eu quero acompanhar o atendimento do meu time para verificar se eles estão fazendo um bom atendimento. Porém, quando eu clico na conversa de um cliente para ver se o atendimento está sendo bom, dá como lido também para o meu atendente. Meu atendente não vai saber que aquele cliente está guardando uma resposta. Sim. Ou então eu tenho que ir lá, marcar como não lido para voltar. Não. No Atjuris, pessoal, é individualizado o atendimento. Então, se eu dou a leitura num contato, nas mensagens de um cliente, na conta do Hilton vai estar lá como não lido. Então, Sim. eu não fico preocupado em meu comercial não ver que tem uma mensagem não lida. Tá? Então muito isso bom. Também é um grande diferencial do Atjuris. Isso é importante porque nós, como administradores, gestores do escritório que somos hoje, nós conseguimos acompanhar o atendimento do advogado, clicar na conversa e ela continuar como não lida para ele. Para ele. Porque para a gente tudo bem, a gente viu que a gente leu, ele já sai ali da nossa etapa de observação. Porque você me conhece, eu sou um cara que eu sou totalmente comercial. Eu olho todos os dias as conversas do meu comercial. Eu não durmo sem olhar as conversas, porque ali eu consigo anotar algumas coisas, levar para o meu time no outro dia, que é muito importante, né, irmão? A gente fazer reuniões diárias, que eu também insisti com o Henrique, porque o Henrique era um cara, é muita reunião. Eu falei, cara, precisa ter alinhamento, precisa ter as dailies, são as reuniões diárias, semanais, os sprints semanais, os fechamentos da semana. Isso traz muito resultado, né? Muito resultado, pessoal. Por isso a importância de você estar com pessoas que pensam iguais a vocês. Por isso que nós temos nossa comunidade, nós temos nosso grupo muito seleto de advogados, tá? Onde nós conversamos sobre isso. Porque eu já tinha resultado e é o que eu falo, sempre pode melhorar. Eu sempre fui muito resistente a estar fazendo várias dailies, né? Várias reuniões, né? E porque eu achava que isso era perda de tempo, eu poderia estar produzindo. Mas, pessoal, aprendi com o Hilton aí. Isso é muito importante. O alinhamento com a equipe é fundamental. Exato. Você se afasta, você não vai ficar no operacional, você não vai ficar atendendo o cliente, mas você não pode sair do seu operacional. Você tem que estar sempre acompanhando, vendo ali como é que está sendo o comercial, levando feedback para eles, lançando novos treinamentos. Isso é fenomenal. E, pessoal, tá com as pessoas certas, que têm a mesma mentalidade, é importantíssimo. E por isso que na Devi Group, além de tudo que a gente ainda oferece, né, esse grupo. É uma comunidade muito boa, né? Além do grupo de WhatsApp de network, a gente tem uma comunidade. Sim. A gente vai deixar o link da comunidade, você pode entrar, se cadastrar gratuitamente, ter acesso a conteúdos gratuitos. Inclusive, esse podcast, além de estar no YouTube do nosso canal, vai estar dentro da comunidade também. Então isso é muito bom, porque lá na comunidade você tem chat, você tem local de parcerias. Imagine você, advogado trabalhista, procurar um advogado que também precise ali fazer uma defesa trabalhista em Salvador e você é de São Paulo. Perfeito. E lá dentro da comunidade tem um local só para vocês fazerem parceria. Exatamente. E são advogados que eles passam por uma moderação para estar dentro da comunidade. Então lá as pessoas conseguem se comunicar. São só advogados que estão no digital, então pensam, né, da mesma forma, crescem da mesma forma. Então isso é importante. Então se você está usando ainda o WhatsApp para fazer gestão de lead dentro do seu escritório, eu vou te falar, você está deixando muito dinheiro na mesa. Contrate agora a Atjuris e eu vou te falar, é um investimento, não olhe como custo, porque essa organização dos leads nessa plataforma de CRM, múltiplos canais, vai trazer um retorno absurdo financeiro para você. Então, já te dei a dica, agora é com você. Você já tem conhecimento
Só precisa clicar, mudar e fazer acontecer. Vamos lá. Eu trouxe uma pergunta aqui, Henrique, para te fazer sobre o ATJuris, né? O que muda hoje na prática quando o advogado passa a ter esse controle, né, de leads, do funil? O que hoje aconteceu no seu escritório? Porque você implementou isso no seu escritório, você não tinha e você colocou. Como era antes e como é hoje? Perfeito. Rapaz, muda tudo. O jogo muda. Por quê? Eu já tinha muitos clientes, já fechava muito contrato, mas o que é que eu percebi? A falta de organização. A partir do momento que eu comecei a usar o CRM, que minha equipe começou a usar, eu percebi que antes a gente fechava ali por mês, investindo X, né, recebendo X número de leads, a gente fechava 100 contratos. Hoje, com a organização, com o mesmo investimento, com o mesmo número de leads, a gente está fechando 150, 180 contratos. Por quê? Organização. Muito bom. A visualizar leads que estavam perdidos, pessoal, isso é muito comum. Pode pegar seu WhatsApp e olha que você vai ver muito lead perdido, o cliente praticamente implorando uma resposta, mas que está lá no fundo, misturou. É humanamente impossível uma pessoa conseguir estar atendendo de vez 30, 40 pessoas e organizar. Então, com o ATJuris, isso fica possível. E, pessoal, outra coisa, o ATJuris, ele é integrado com o BotJuris. Então, você consegue fazer toda a gestão de leads que chegaram na fase que está, como o BotJuris já qualificou, se está qualificado, se não está, se já tem documento, se não tem. Então, tudo isso fica muito fácil. Então, advogado, se você ainda usa o WhatsApp Web para atender seus clientes, você está deixando dinheiro na mesa. Faça um desafio. Olha todo o seu histórico de conversa que você vai achar muito lead perdido querendo te contratar e sem resposta. Muito bom. A gente já falou de tráfego, né, da nossa história, de processos internos, de IA de atendimento, de CRM. Agora a gente vai falar de algo que, com isso tudo, a gente precisa ter, né? Que é estrutura e comercial, né? Hoje, um escritório que não tem uma estrutura comercial, eu vejo, Henrique, que ele não vai crescer, cara. Eu vejo que... Eu conheço muitos advogados, você também, a gente fala muito sobre isso. Advogados com uma potência enorme de crescer. Tem até demanda, mas eles não têm estrutura comercial. E aí perde muito cliente, cara. Eu acho que... O que é que hoje o advogado ele precisa entender, né? Que comercial é o coração. Ele precisa trazer pessoas, treinar pessoas para isso. O que é que você hoje pode falar para esse advogado que ele não sabe nem o que é um comercial, não estrutura um comercial dentro do escritório dele? O que é que você fala para ele hoje? Eu digo que ele está na pré-história da advocacia, né? Porque com certeza, mano. Um escritório que não tem um setor comercial, ele não tem nem como começar a escalar. Né? Como é que você tem apenas ali advogados ou estagiários de direito no seu escritório? Os leads vão chegar e quem vai fazer esse atendimento? É o advogado que está fazendo peça, é o estagiário que está ajudando, ele não tem nenhum treinamento, ele não tem nenhuma organização de como chegar. Então, assim, se você recebe poucos clientes por dia, são clientes ali de indicação, você vai receber 3, 4, 5, 10 clientes por dia, você até consegue manter, mas aumente isso para 20. 20 novos clientes todos os dias chegando na sua base do WhatsApp. Imagina. Não consegue. Tá? Então, um advogado que não tem uma estrutura comercial bem definida não vai escalar. Tá? A gente não pode misturar operacional e comercial, tá, pessoal? E deixar separado, né? Totalmente separado. Criar os processos, setorizar o escritório, né? Que é bem legal. Essa semana lá no DVGrow, Henrique, a gente fechou um contrato e o cliente ele falou para mim assim: Hilton, eu não vou fechar hoje com a DVGrow porque primeiro eu vou contratar a equipe para depois eu fechar e gerar demanda. Eu falei, você está fazendo totalmente errado. Exato. Como é que você vai contratar alguém se você não tem nem clientes? Perfeito. Né? Então, o canal de aquisição ele é mais importante do que o operacional. O operacional, você se vira, dá um jeito e entrega seu trabalho, dorme mais tarde, trabalha final de semana. Exatamente. Agora, como é que você vai trabalhar se você não tem cliente, se você não tem comercial? Aí ele falou, cara, eu nunca pensei por esse lado. Eu falei, meu amigo, a gente está aqui para isso, para te orientar. Vamos plugar um canal de aquisição, colocar um time comercial, para depois você contratar alguém para dar vazão à demanda que você nem tem hoje. Exatamente. Perfeito. Tudo, qualquer empresa, Hilton. Primeiro você precisa de cliente para poder rodar. Né? Então, assim, não adianta você querer montar um time operacional para fazer as petições e você não tem nem cliente para fazer. Nem tem demanda. Você vai ter pessoas ociosas no seu escritório. Pessoas que não estão produzindo. E aí você vai ter o quê? Um custo elevado por pessoas que não estão produzindo o que deveria produzir. Então, o primeiro ponto, pessoal, ter clientes é fundamental. E uma outra questão muito boa, eu sou muito comercial, né? Eu gosto de vender, isso aqui eu falo para todo mundo.
é algo assim, eu falo que eu sou vendedor. Não. Sou advogado, sou vendedor nato, eu amo vender, mas eu vendo coisas de qualidade. O que é que eu vejo hoje? Advogados, normal, como outras profissões, mas eu falo da advocacia porque é a nossa área, Sim. bloqueados para vender, para fechar contrato, né? Eles falam, não, eu não posso vender, né? A advocacia não pode ser vendida. O que é que acontece? Cara, a gente não está vendendo um serviço, a gente não está levando um serviço de qualidade para a sociedade. Eu vejo muito advogado bloqueado com isso. Exatamente. Ainda tem, né, esse mito que a advocacia não pode vender e tal. Tudo quando é feito com ética. Óbvio, sempre obedecendo ali, né, as regras da OAB. A gente jamais vai fazer nada que não obedeça às regras da OAB, mas é possível sim. E o digital é uma nova realidade, né? Sabe quem fica incomodado hoje com o digital? As empresas. Com o digital, aumentou sim, de fato, o número de processos. Por quê? Não porque os advogados estão fazendo coisa errada, de forma alguma. É porque as empresas começaram a ser notadas das coisas erradas que elas fazem. A população começou a entender os seus direitos de fato. Então, quando um advogado ele aparece numa rede social, né, falando sobre um problema que uma empresa causa, né, e dando uma solução para isso, isso incomoda as empresas. Então, quando chega um advogado que fala ali, eu comprei um produto e não recebi, o problema está no advogado que vai defender o direito dos clientes, é da empresa que vendeu algo e não entregou. Exato. Né? Então, não tem problema você captar ali, prospectar clientes de forma ética sempre, né? Mostrando para o seu cliente que ele possivelmente pode ter um problema e que você sabe como resolver esse problema. Exatamente. Tá? Então, isso é o que a gente chama de venda na advocacia. Você não vai estar ali leiloando, brigando, fazendo nada antiético, tá, pessoal? Exato. E o impacto positivo de você ter um comercial no seu escritório, ele é notório. Por quê? Você vai passar a ter demanda todos os dias e fechamento de contratos, né? Sim. Eu vejo hoje os advogados, eles estão muito mais preocupados em ter uma sala física, de ter computadores, de ter uma estrutura, de ter estagiários, advogados contratados, e não tem nem demanda, né? Perfeito. Então eu fico alertando isso o tempo todo. Inclusive, quando eu decidi, né, mudar de sala, pegar uma sala maior, eu fiz isso porque eu já tinha previsibilidade que eu ia ter cliente. Eu não fiz, eu vou pegar uma sala para depois ver se eu vou ter cliente. Não, quando eu aumentei um custo, aumenta, óbvio, uma sala 3 vezes maior do que eu tinha, aumenta o custo, mas eu não tinha problema em ter cliente, tá? E, pessoal, deixando aqui uma coisa bem clara sobre essa questão, né, da venda, que julgam como venda, hoje está muito alta essa questão da advocacia predatória, mas uma coisa que é muito importante falar, como o digital mudou a realidade de muitos advogados. Eu fui professor universitário, onde eu dava aula no 10º semestre, e sempre que eu chegava, sempre começava o semestre perguntando ali, principalmente no 10º semestre, quem ia se formar e quem queria advogar. Eu lhe digo que 95% da turma não queria advogar, estava ali para fazer concurso. Né? E eu sempre perguntava o motivo. A professora é muito difícil, eu me formo, eu não tenho um pai que é advogado, eu não tenho ninguém na família que é advogado, como é que eu vou conseguir esses clientes, como é que eu vou começar? Então, muitos começavam ali no bairro, tentando pegar alguns vizinhos, familiares, então ficava muito restrito. E hoje, a gente consegue mudar a realidade de muitos advogados. Eu encontro hoje muitos ex-alunos, né, que não desistiram do concurso, porque não passaram, porque realmente você tem que se dedicar muito para passar no concurso, advogando e conseguindo ali ter muitos clientes, tá? Porque hoje a realidade é essa. A advocacia hoje vive o melhor momento. O advogado hoje é valorizado. Tá? O advogado hoje consegue ter clientes, né? Consegue crescer, consegue ter um lucro, consegue sobreviver da advocacia. O que há pouco tempo atrás, antes disso, de acontecer essa onda do digital, não era possível. Então, eu vejo hoje a advocacia valorizada e advogados querendo advogar. Exato. Hoje é o melhor momento da advocacia, sem dúvida. Eu já estou aí nessa área há 12 anos, vou fazer 13 anos advogando, e esses dias eu coloquei um post respondendo uma caixinha de pergunta se era ainda possível advogar e prospectar cliente em 2026 na advocacia. Tá aí, viralizou, muitos salvamentos e, logicamente, tem alguns haters, né? E quando eu fui ver os Instagrams, as pessoas falando você fala isso porque para você é muito fácil, achando que a gente já nasceu com a DVGro, né? Exatamente. Né? Sabendo fazer tráfego, estruturar um time comercial, um processo interno. E a gente fala sempre isso, né, Henrique, lá na DVGro. Galera, é um processo, né? É uma construção.
As pessoas estão muito vendidas aí, na verdade, vendendo muito sonho. Exato. Né? Quantas pessoas chegam pra gente que depois a gente conversa e fala assim, gente, como é que essas pessoas estão fazendo isso, né? Isso. Que as pessoas vão ir para o digital e vão ficar milionárias em um mês, né? Então isso é muito complicado, né? É o que a gente não faz aqui na DV Group. Não, de forma alguma. As pessoas têm que entender que tudo leva um tempo, um processo a ser cumprido. Não é porque você vai fazer uma campanha de tráfego pago hoje e amanhã vai estar chovendo um cliente, você vai estar fechando, cobrando ticket de entrada elevadíssimo, vai todo mundo, o pessoal é tudo uma construção. Tá? Então, as pessoas vêm pelo digital, mas as pessoas também, hoje, nessa onda de golpe, as pessoas querem saber quem é você, né? Se você é real, se você é um golpe, então você tem que ter aí o posicionamento no digital, você tem que ter um Google Meu Negócio. A gente teve uma aula sobre isso na mentoria. Porque muitas vezes meu time comercial está atendendo e uma coisa importante, as pessoas pesquisam meu nome no Google, aparece no Google Meu Negócio, as pessoas vão no meu celular e perguntam, é do seu escritório mesmo que estão falando comigo? Muito bom isso. Porque querem passar confiança. Então percebam. Não adianta você criar, eu quero ser uma campanha de advogado criminal no qual eu quero cobrar 10 mil reais ali do cliente, atender ele em São Paulo, eu estou na Bahia e o cliente vai entrar, vai me pagar 10 mil reais amanhã. Sendo que o cliente vai lhe procurar no seu Instagram, não fala nada de advocacia. Você não se posiciona, quando ele procura no Google, você nem aparece. Então assim, pessoal, não é mágica. Eu sei que tem pessoas que vendem esse sonho. Cuidado. Aqui eu volto a dizer, nós não fazemos testes com dinheiro de ninguém e não vendemos sonhos. Nós ajudamos. É possível conseguir, Henrique, um cliente criminal em São Paulo, então na Bahia é possível. Ele vai pagar 10 mil reais? É possível, mas desde que você esteja muito bem estruturado e posicionado para isso. Muito bom. E não vender sonho é a nossa cultura, né? Sim. Nossa cultura é fazer com o cliente. A gente nunca deixa o cliente fazer sozinho, né? Exatamente. Logicamente, está ali lado a lado. E fora, Henrique, eu sempre falo todos os dias. A DV Grow foi criada e é conduzida por 2 advogados. 2 advogados que praticam advocacia, vivem da advocacia, têm escritórios escalados, como eu e como o Henrique, e que tem sucesso na advocacia, graças a Deus. Graças a Deus. Usando as nossas ferramentas. Sabe o que eu falo para todo mundo? Você vai usar o que eu uso, não tem como dar errado, só que se você não fizer. Exatamente. Aí tudo bem, é uma via de mão dupla, na verdade. A gente sempre fala isso, né? Na mentoria, né? E falando em mentoria, a gente tem uma mentoria coletiva e uma mentoria individual. As 2 mentorias você tem entregáveis. Dentro desses entregáveis você tem nossas ferramentas completas e a DV Grow também, ali também gerenciando suas campanhas e você, logicamente, com acesso a nós 2, né? O tempo todo dentro do grupo. Exatamente. Que hoje a galera tá gostando muito, né, irmão? Fazendo sucesso. Cada aula é muito massa. A aula de Google Meu Negócio, que eu pensei que seria algo mais tranquilo, pegou fogo. Todo mundo, meu Deus, eu nem sabia que fazia isso, né? A gente trouxe a G para também estar fazendo com a gente. Não, muito bacana, porque além da mentoria, de tudo, das ferramentas, tem essa troca de network. Né? É muito massa. A gente tem as aulas, trata sobre um tema, foi o meu negócio. Quando acaba, a gente tira a gravação da aula. Tira a gravação. Rapaz, é um hot seat, né? É um hot seat poderosíssimo. É muito poderosíssimo, massa. É algo fenomenal. É muito legal. E isso depois continua no grupo, quem não pôde assistir no dia, né, ainda continua, vai ter acesso ao hot seat, né? Mas exato, que te desliga. Ainda tem as resenhas ali no grupo. Exato. Mas é muito bacana, né? Hoje a gente está conseguindo realmente mudar a vida de muitos advogados. Advogados em outros estados, que não estão aqui pessoalmente com a gente. Exato. Advogados em outros países. Né? Temos 2, né? Já temos 2 em Miami. Estados Unidos, não, em Miami, e Orlando. Exatamente. Em momentos diferentes, um que já tem uma advocacia, mas a outra que está começando do zero. Exato. E a gente está ajudando ali a montar. Está muito gostoso essa mentoria individual. Tá muito legal. Porque a gente está pegando ali ela do início, né? Montando, estruturando. E ela super empolgada, né? Super empolgada. Tá muito Mandar um abraço para minha amiga Ariana. Tamo junto. Vamos fazer seu escritório crescer muito, viu? Exatamente. E é muito legal, né, irmão? Tem a Lara também que tá com a gente, que é da mentoria individual. Outros advogados que a também. Lara já é diferente, né? Ela já estava com o escritório de doutorado e a gente tá organizando ainda mais, reestruturando muita coisa. E é uma jovem advogada que fecha dezenas de contratos todos os meses, né? Uma menina muito jovem, mas com uma visão de empresária, né? E o bacana é você ver que são momentos diferentes delas, né? Uma tá começando, a outra já tem, então uma a gente tá começando do zero, estruturando tudo, primeiro montando qual vai ser a estratégia, a outra já tem uma estratégia, a gente tá reorganizando agora o time comercial, o time operacional, Exato. Então são momentos diferentes e que funciona para todo mundo. E fora o Ronaldo Macena também, que é cliente nosso lá da DV Grow, foi aluno da mentoria individual. Hoje, na última call, o Ronaldo falando que fechou 100 contratos. Imagine. Cara, quando eu comecei com o Ronaldo na mentoria individual, o Ronaldo, ele era servidor público, ele tinha um salário. Eu viajei, ele disse que ia sair, eu falei, não, segura um pouquinho. Quando eu voltei de viagem, ele falou assim, ó, já saí do emprego,
agora é com você. Eu falei, comigo ele é com você. E aí, a responsabilidade. E aí você vê que é uma pessoa que depositou uma responsabilidade Exato. e ser atendido. E assim, veja. E ele tá na DVGrow desde o dia 1. Desde o dia 1, desde o dia exatamente. 1, quando abriu a DVGrow. E veja que ele veio pela confiança, não foi pelo sonho. O Reuter não vendeu um sonho para ele. Não, muito pelo contrário, falou, abandone seu emprego que eu vou lhe fazer ganhar mais dinheiro. Não. O Ronaldo veio pela confiança que tinha. Sim. Né? Isso é bacana e muito feliz em que a gente está correspondendo. Né? Não fez ele se decepcionar, não fez ele se arrepender de nada. Isso hoje é nosso amigo. Exato. Né? Nosso amigo pessoal, cara que fecha centenas de contratos, está aí crescendo, prosperando. Então, assim, isso é muito importante, né? Claro. Então, a DVGrow, você vê, a DVGrow, hoje ela se tornou uma assessoria completa. Né? Tem braço educacional, braço de tecnologia, ferramentas, comunidade, né? Tem um Growcast, que é esse podcast aqui, que inclusive essa nova temporada a gente vai estar trazendo diversos clientes nossos do Brasil inteiro para estar aqui com a gente, gravando, né? Curtindo Salvador também, que é importante. Perfeito, perfeito. E estamos preparando agora, isso aí vai ser um segredo nosso, mas que já está decidido, só estamos finalizando. Vamos fazer um evento presencial. Aqui em Salvador, viu? Evento presencial em Salvador. Salvador, para quem é da DVGrow. Todos os nossos parceiros, clientes, vai ser algo surreal. Bom demais, bom demais. Não percam. Vamos lá, trazendo hoje para aqui, para nossa realidade, né? O que é que você acredita que a DVGrow hoje faz ali para aquele advogado que está sozinho? O que é que a gente consegue estruturar para ele, assim, ó? O cara tá sozinho, não sabe para onde é que vai, o advogado tá cansado de ver os vendedores de sonho aí na internet falando para ele que vai deixar o escritório dele 100% digital, que ele não vai fazer nada, ele vai ficar em casa e até ela vai fazer audiência para ele. Exatamente. Né? A primeira coisa que a gente faz para esse advogado é botar o pé dele no chão. No chão. Tá? Então a gente traz ele do mundo da lua para a terra, né? Exatamente. E é muito comum, pessoal, a gente pegar esse tipo de cliente. Demais. Que ele vende um sonho vendido, né? Que ele não precisa mais contratar ninguém, que agora a IA vai fazer tudo. E a gente coloca o pé dele no chão. Sabe por quê, pessoal? A IA ajuda muito, né? Mas ainda não faz tudo sozinho. Não faz, ainda precisa do humano. O humano não é substituível. Então precisa ter. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, esse advogado está começando do zero. A primeira coisa que a gente vai fazer é entender ele, qual é ali a estratégia, montar a estrutura dele, né? A estrutura que ele tem, né? Se ele está sozinho, imagina que ele está começando do zero. Isso. Então vamos pegar o que é que ele pretende. Criar uma estrutura dentro da área que ele pretende atuar, trazer a solução inicial para que ele comece, né? E aí sim fazer um acompanhamento de perto para começar, estruturar, alavancar e daqui a pouco ele está conseguindo, escalando e gerindo sozinho. Tá? A gente tem a pessoa ali, então a gente estrutura tudo, mas a gente deixa a pessoa, no final, se for uma mentoria individual, a gente já deixa o escritório dela lá rodando. Rodando, fechando o contrato. Sozinho, a gente pega literalmente na mão do advogado, estrutura e a gente só larga depois que ele começa a fechar o contrato. E falar da mentoria, vou só fazer um adendo aqui muito importante. Olha só, a nossa mentoria, a mentoria tanto a individual quanto a coletiva, nós temos entregáveis, nós temos ferramentas, tá? Diferente de qualquer mentoria que você vê no mercado, que são aulas teóricas, a maioria delas gravadas, e que eles falam para você o que fazer, como fazer, mas eles não te conduzem. Aqui não, aqui a gente faz com você. Você faz parte da DVGrow. Quando você compra a mentoria, você vem para a DVGrow, você tem a IA de atendimento, CRM, você tem a plataforma de gestão processual, você tem a assinatura eletrônica, você tem controladoria jurídica, e você só está apto a sair quando você começa a fechar contratos. Então, a mentoria, ela é, na verdade, a gente mudou esse nome, né? Tipo, programa de aceleração, né? Porque de fato a gente vai realmente acelerar. Você, independente do momento que você está, se você está começando ou se você já tem, a gente vai acelerar o que você tem hoje. Exatamente. Né? Estruturado, pessoal, sempre muito bem estruturado. Porque as mentorias aí que a gente vê tradicionais, a pessoa tem que pagar a mentoria, depois contratar uma agência de tráfego, contratar uma agência de IA, contratar uma de CRM, assinatura eletrônica e gestão processual. Aqui não. Ela vem para a mentoria, ela já tem tudo e a gente implementa no escritório dela, treina o time dela e ela fecha contrato. Eu garanto, Henrique, que se ela fizer o que a gente fala para fazer, ela vai sair dali fechando o contrato. Não, sem dúvida, sem dúvida. Porque todo mundo fecha. Todo mundo fecha, a gente não tem nenhum caso de que não fecha. Tá? Então vai fechar. Isso é interessante, né? Imagine você ter uma mentoria onde 100% das pessoas que fazem parte já fecham o contrato. 100%. Exatamente. Não é aquela mentoria que 90% não vai crescer. Não, aqui não, aqui a gente acompanha de perto. Exato. E qual é o grande diferencial, né? Então você fez ali uma aula, assistiu uma aula gravada de um curso aí que você comprou, e aí você tem que contratar
uma IA de atendimento, você contrata um sistema de WhatsApp, você contrata um sistema de gestão, você contrata além uma agência de tráfego. Além de já ter pago a mentoria, né? Além de já ter pago. Você contratou tudo isso. E aí você tem que falar com o suporte de um, suporte de outro, suporte de outro. Na DV Group, quando você está conosco, você tem um grupo exclusivo com todos os nossos experts dentro do grupo. Então, CS cuidando do grupo. Exatamente. A Dai, ali né? que dá os créditos à Daiane, que Daiane é fenomenal. Qualidade, então tá ali. Você tá com uma dúvida no bot jury, você vai tratar no mesmo grupo. Você quer melhorar seu tráfego pago, você vai falar no mesmo grupo. Você quer orientação, você quer contratar alguém, a gente tem ali no grupo alguém que vai te auxiliar. Então a gente tem indicações de empresa de RH, a gente tem a Maíra também. Comercial. Então, assim, realmente é tudo. Quer tirar de operacional, marca a gente. Marca a gente tá lá, vai orientar. Muitas vezes marcam a gente, fala assim, eu tô com dificuldade, meu comercial não tá conseguindo converter o lead. Exato. O lead tá chegando, a gente vai, marca uma reunião, entramos, marcamos, vemos como tá, estruturamos, entramos dentro do Atjuris, estruturamos tudo. CRM, tudo. Que é um grande diferencial nosso, inclusive, nós estamos em todos os grupos, né? E olha que são muitos, né? Exatamente. Centenas de grupos, né? Exatamente. Às vezes me chamam de maluco, quando eu falo assim, eu tô em todos os grupos da DV Grow. É porque eu gosto de acompanhar, eu gosto de ver a galera fechar contrato, de crescer. Isso pra mim aqui, galera, já é um propósito, já é uma missão, um hobby. Exatamente. Eu faço isso daqui porque eu curto isso daqui, né? Eu não tô fazendo isso aqui só apenas pelo ganho financeiro, que é necessário. É necessário, a gente curte muito, mas também por ver advogados, porque é a minha profissão. Exato. Imagine, uma vez eu fui para uma palestra que teve daí de uma instituição, eu vi jovens advogados tristes porque tinha um advogado veterano dizendo que a advocacia estava saturada. Eu falei, amigo, deve ser para você isso. Porque para mim eu tô com dificuldade de contratar alguém para dar atendimento e fechar contrato mais e dar vazão nas coisas. Exatamente. E o mais incrível que eu falo como a advocacia ela tá valorizada. Quando você tem um time comercial bem, você tem uma quantidade de lead, você não cobra barato. Você não entra em leilão e briga. De vez em quando, raramente chega um cliente ou outro, um lead outro, falando, mas tal advogado me cobrou X%, pode ir, fica à não sei o vontade. que. Não, tudo bem, fecha com esse advogado. Vai com Deus, né? E assim, a maioria das vezes, ele para e pensa, a gente sabe agregar valor no que a gente faz, Lógico. A gente está bem posicionado, que quando a gente fala isso, tudo bem, cada profissional tem seu preço, tem seu valor, você pode fechar com ele, tá tudo certo. O cliente vai e volta, não, realmente eu quero fechar com vocês. Isso faz parte de você agregar valor no seu time, agregar valor na sua marca, no seu nome, e passar uma confiança para ele vir para você, mesmo com você cobrando o justo. Tá? Então a advocacia ela está muito bem valorizada. Não é porque tem muito advogado, está saturado, está cobrando um pouco, não. Tá? Agora, Reuter, só voltando aqui a essa pergunta que você me trouxe, eu lembrei de um caso aqui, sobre o advogado que está começando sozinho. Né? E aí foi meu aluno da faculdade, ele queria concurso, não conseguiu até hoje. Ele falou, Henrique, eu tô vendo aí suas postagens, eu tô vendo que você consegue fechar cliente, eu quero saber como é que você faz isso. Só que tem um porém. Eu não tenho muito dinheiro para investir. Né? Então, assim, eu sei que é caro o tráfego pago, contratar, não sei o que. Eu fiz, não, vamos lá. Não é caro. Não é caro se você contrata certo. Então, assim, a gente falou do laboratório. Então, a gente tem um laboratório aqui que, com um investimento baixo, a gente consegue fechar contratos ali de relação de consumo. Esse laboratório é para advogado do consumidor. Então, um processo simples, que sai rápido do juizado especial, né? Então, 4 meses, 5 meses, se não tiver um recurso, a gente já está tendo ali uma sentença, acordos muitas vezes. Muitos acordos, né? Muitos acordos, e você com um valor muito baixo, você consegue de fato iniciar. Sem precisar também ter uma estrutura muito grande, contratar pessoas só com IA, né? Você consegue, você tem um bot juros ali para fazer uma pré-qualificação. Muito bom. Né? Então, assim, hoje eu digo, porque o operacional também demanda muito. Pessoal, hoje a gente ensina, tem aula gravada na nossa comunidade de como criar agentes dentro do ChatGPT que fazem ali, ajudam a fazer a petição inicial, manifestação, recuso, contra-razões. Então, você não precisa mais depender de um time enorme para fazer. Exatamente. Então, advogado, se você está começando e não está com tanta verba, claro que precisa ter verba, mas não está com tanta verba para iniciar, procura a DV Grow. Nós temos um plano que vai se adequar à sua realidade e vai fazer você fechar contratos. Isso é bem legal. Agora, resumindo aqui para a galera, né? Quando você vem aqui para a DV Grow, primeiro você vai preencher um formulário, logicamente. Sim. Né? Nesse formulário a gente vai entender o seu momento. Você vai agendar uma consultoria gratuita, né? Muitas delas eu faço parte ali dessa consultoria gratuita, eu vou entender o seu momento. Você fechando com a DV Grow, você vai fazer um onboard, tá? É muito bem estruturado. Você vai entender como vai ser a sua jornada aqui com a gente. Você vai ter um grupo que é só seu. Lá dentro desse grupo tem eu, tem o Henrique, tem um gestor, tem um analista de tráfego especializado na sua área, porque a gente também te separa por gestores especializados em aéreo, bancário, né? Cada gestor previdenciário. É expert na sua área.
Tem ali também a Dayana, que é a nossa CS, está lá dentro cuidando desse grupo. Então você nunca vai falar sozinho, tá? A gente tem uma cultura que é o seguinte, a última palavra do grupo é nossa. Isso. Né? E essa cultura, eu sou bem chato, né? Em cobrar. Não pode, o cliente não pode ficar sem resposta. Nem que seja um boa noite, tem que responder um boa noite depois dele. Amanhã eu te retorno, Isso, exatamente. Então aqui você vai ter esse cuidado com a sua empresa, com o seu negócio, com o seu escritório. Então eu vou deixar aqui no link da descrição o nosso formulário. Você pode clicar e fazer a sua inscrição e ter essa reunião comigo mesmo, tá? Eu vou entender o seu momento e nós vamos bater esse papo e com certeza você vai mudar a sua advocacia. Vai existir um divisor de águas, né? Antes da DV Grow e depois da DV Grow, né, irmão? Assim como está acontecendo, né? Com centenas de clientes lá com a gente, né? Isso é muito top. Isso exatamente, é muito bom. Exatamente. Muito bom. E agora eu vou aqui, ó. Henrique, vamos lá. Se você tivesse que falar hoje, falar um único erro que está travando os advogados hoje, assim, cara, eu acho que esse aqui está travando a maioria dos advogados. Qual que você traria, assim? Olha, eu ainda acho que o grande erro que trava a maioria dos advogados ainda é não enxergar seu escritório como empresa. É uma grande seu dois, escritório é né, empresa, cara? você tem um CNPJ, ele é empresa. Quando você não enxerga como empresa, você não consegue ver que você precisa ter setores, né? Você não consegue entender que você precisa ter pessoas para estar te auxiliando, para que você consiga escalar. Nenhuma empresa quer ficar estagnada. Sim. Empresas, elas precisam crescer, elas precisam alavancar. E como é que você faz isso na advocacia? Clientes. A forma de crescer um escritório é tendo clientes, independente do nicho que você rode. Seja um nicho que você só cobra honorários no êxito, ou que você cobra inicial. Sim. Você só consegue escalar e crescer o escritório quando você entende que ele é uma empresa e ele precisa ser gerido como uma empresa. E toda empresa precisa de processos e setores bem definidos. Então, precisa mudar essa mentalidade. Eu acho que o principal que trava é essa mentalidade. Muito legal. Eu concordo, né? Concordo essa parte de pensar como empresário, porque pensar como empresário, ele já traz a parte de canal, né, de aquisição de clientes. Claro, né? perfeito. Hoje, na minha cabeça, existe só uma palavra, né? Canal de aquisição. Se você quer escalar, canal de aquisição. Se você quer faturar, canal de aquisição. Se você quer crescer sua operação, canal de aquisição. Como é que a gente faz isso? Tráfego pago. Tráfego pago. Hoje o conteúdo orgânico é legal, mas Henrique, imagine você ter que construir conteúdos ali, né? 1, 2, 3, 4 anos para atingir o mesmo número que você atende em um mês fazendo tráfego pago. Claro, pessoal. Assim, eu não vou dizer que o orgânico não funciona, não. Pelo contrário, funciona bem. Um auxilia o outro, né? Mas um auxilia o outro. Quando você junta o orgânico, você cria conteúdos, você alimenta as redes sociais e você tem um tráfego pago para impulsionar, você está acelerando, né? Você está acelerando o seu caminho. Seu processo. Seu processo ali. Então, é importante. E tão importante quanto você ter esse tráfego pago para estar levando os leads, né? É bem interessante deixar isso claro. O lead não é cliente, né? Sim. Lead é um possível cliente. É você ter um setor comercial que vai atender esses leads, tá? Uma coisa que eu aprendi já há algum tempo e que eu tinha essa dificuldade é o seguinte: o marketing, ele não fecha cliente. O marketing, ele leva o cliente para o seu time comercial fechar. Então, você não imagine, não crie nessa fantasia, né, que hoje eu vejo ser vendida, que você basta fazer o tráfego pago e o cliente vai surgir, vai assinar o contrato na mesma hora, já mandando documentação e fechando o contrato. Tá? Então, você precisa ter o marketing, o tráfego pago para levar esse lead para o seu time comercial, o seu time comercial Sim. bem treinado, fechar. Eu gosto muito dessa analogia. Imagine uma loja no shopping, né, onde você tem X vendas e você quer aumentar essas vendas. Como é que você faz para aumentar? Se você tem 100 pessoas passando na frente da sua loja, 50 param e olham a vitrine. Dessas 50 que olham a vitrine, 20 entram. Das 20 que entram, 10 compram alguma coisa. Se você quer aumentar, como é que você faz? Você leva mais pessoas para frente da sua loja, para mais pessoas pararem e verem a vitrine, organiza a vitrine, que é o produto, para que seja chamativo, para você aumentar o número de pessoas que entrem. As pessoas que vão entrar ali, você vai ter o seu comercial muito bem treinado para aumentar a conversão e conseguir vender melhor. Ou seja, quanto mais pessoas vai para a vitrine, mais pessoas entram na sua loja, quanto melhor treinado o seu comercial, mais vendas vão ser feitas. Então, perceba, de fato, é toda uma estratégia, todo um funil. Sim. Nem todo mundo que vai passar na frente vai olhar a vitrine, vai entrar na loja e vai comprar. Os setores estão interligados, né? Perfeito. O marketing leva a pessoa, o produto bem apresentável é a vitrine, você tem um setor comercial ali para vender, e tão importante quanto tudo isso,
o sucesso ao cliente. Depois que você fechou Muito esse bom. contrato, você tem uma qualidade de acompanhamento desse cliente, porque um cliente ele nunca vai uma vez só. O cliente ele volta e se ele foi bem atendido, ele teve respostas, né, ele quis saber do processo, você Muito respondeu, você orientou ele de forma correta, ele vai indicar, ele vai trazer outras pessoas e aí que o orgânico começa a funcionar. Porque a indicação é bacana, só que quanto mais gente você traz para sua base, mais indicação, mais retorno você vai ter. E aí a gente volta e fala do WhatsJuris, porque lá dentro do WhatsJuris, da plataforma de CRM, né, de múltiplos canais, você consegue ter um setor só de suporte ao cliente. Só de suporte ao cliente. Quando o seu cliente volta para perguntar do processo, você consegue responder ele rapidamente. Imagine. Então, Agora imagine você não tem o WhatsJuris. E aí tá misturado ali os leads que estão 3 chegando. 3.000 leads lá no WhatsApp. Com os clientes. Aí o cliente pergunta, doutor, como é que tá meu processo? Não vai ser. Aí chegou um de novo. Acabou. Olha pra isso aí. Você perdeu, aí o cliente não tem resposta, ele fica insatisfeito. Ele vai reclamar, ele vai entrar no Google, vai fazer uma avaliação ruim do seu escritório. E ele não vai voltar, ele não vai lhe indicar. Então, pessoal, organização é fundamental. E é por isso que a gente se preocupa, né, Henrique, de ponta a ponta. A gente tem a comunidade, a nossa comunidade da DVGrow, né, não é só para ter advogados lá, é para ter advogados, a gente ensinar advogados, elevar o nível de consciência do advogado, porque antes mesmo, né, de fechar o contrato, existe essa parte de processos, processos internos, estruturar, criar um organograma, né, falar sobre cultura, sobre visão, sobre missão. Exatamente. Né, porque depois que eu aprendi a potência que isso tem dentro da minha operação, tanto da DVGrow quanto do nosso escritório, eu vejo que isso muda muito o jogo. Então a gente passa esse conhecimento para as pessoas e aí tem um comercial. A gente se preocupa tanto com o comercial que a gente trouxe a Maíra para fazer parte do nosso time, para treinar todos os meses, fazer hot seat, tirar dúvida. Exato. Fora que tem treinamentos também na nossa plataforma, porque a gente entendeu o game, né? Claro. Não é só mandar lead. A gente entendeu o game em geral, né? Hoje existe um antes e um depois. Exatamente. Porque tudo tem que estar muito bem estruturado, tá, pessoal? Principalmente comercial. Não adianta a gente chegar e mandar muito leads para dentro da sua base. Se seu comercial não vai ter uma taxa de conversão boa, ele não vai saber converter. Sim. Você vai fechar cliente, ele vai fechar, só que vou dar um exemplo aqui, chegaram 100 leads, ele conseguiu fechar 5. Imagina, a taxa de conversão está muito baixa. Com treinamento ele vai para 10, 15, 20, 30. Hoje eu tenho produtos, óbvio que isso também vai variar de cada produto. Eu tenho produtos lá que a taxa de fechamento do meu comercial está em 45%. É uma taxa de conversão altíssima. É a mesma coisa que entrar 100 pessoas e você fechar 45. Exatamente. Só que isso também, pessoal, além do treinamento, eu digo, mudou o jogo com o WhatsJuris. É a velocidade no atendimento, é a qualidade no atendimento. E a organização dentro do CRM. Então, é todo um passo a passo, tá? Tudo está interligado. Exatamente. Né? Uma dúvida que chega muito lá, eu acho bacana a gente falar sobre isso, porque, graças a Deus, hoje a gente consegue estruturar todos os escritórios, mas uma dúvida muito comum, eu vou deixar você responder essa, tá? Eu quero fazer parte da DVGrow. Como começar? Eu contrato um dos planos para ter a agência, ter as ferramentas, ou eu entro na mentoria coletiva, na mentoria individual? Então, essa é uma dúvida muito comum, né? O que é que muita você gente chega perguntando, né? Exatamente. Depende muito do nível, né? Hoje do advogado, né? Por isso que a gente tem um formulário, né? Às vezes, se o advogado não passa pelo formulário, vai diretamente falar com a gente. Exato. E a gente para poder ver qual é o seu nível, né? Se você já tem escritório, se você não tem, se você está iniciando, se você já tem uma jornada aí na advocacia, mas precisa organizar o escritório, escalar a sua operação. Então a gente começa a estudar isso antes, né? E falar também, trazer para ele o melhor produto, né? Se é uma mentoria coletiva, porque dentro da mentoria coletiva você já vai ter direito ali ao nosso entregável, que é a agência, a todas as nossas ferramentas, IA de atendimento, CRM. A individual, que é comigo e com o Henrique diretamente, ela tem uma duração de 3 meses, tá? Você tem 2 meses ali de operação, fazendo as coisas acontecerem na prática, nada só de teoria, na prática, e você vai ter mais 1 mês ali de acompanhamento, logicamente, e com direito a alguns meses da agência e das ferramentas também, tá? Exatamente. Para poder a gente fazer com você e dar certo. E na DVGrow, o advogado que quer contratar diretamente a DVGrow, tem vários planos, né? Tem um plano Start, que é aquele advogado que só quer o tráfego pago. Tem o plano Pro, que é aquele advogado que precisa de edição de vídeos também. Sim. Tem o plano Master, que ele já leva o CRM e a IA de atendimento já dentro daquele pacote, né? Ele já tem a edição de vídeos. Todos esses, tá? Com acesso à comunidade. Todo mundo ali tem acesso à comunidade. E tem o Grow 360, irmão. Esse aí é o querido da galera, né? É o que todo mundo vai ganhar. É o completo, né? Tem assinatura eletrônica, gestão processual, CRM, IA de atendimento. Ou seja, o cara contrata uma empresa só
E O advogado só tem um contato só, com uma empresa só e consegue montar seu escritório. Fenomenal. Então lá na DV Grow você não precisa se preocupar. Tem planos para todos os tipos ali de escritório e todas as fases do advogado também. Exatamente. E o que é que eu sempre pontuo quando eu estou conversando, as pessoas me procuram, né? Henrique, por que a mentoria? Né? Eu falo o seguinte, se você já está no nível onde Sim. você, né, já tem tudo estruturado, você acha que não precisa de um acompanhamento, você consegue se virar sozinho, um dos planos vai atender perfeitamente. Sim. Né? Até porque você vai ter o seu grupo de atendimento, tá? Que é o grupo com gestores. Mas o que é que eu acho interessante da mentoria? É o network. O network. O network é fundamental. E o acompanhamento, né, também ali, bem não, mais próximo. Uma coisa que é bom deixar claro, assim, a comunidade da gente, quem é da DVGO vai ter acesso às aulas gravadas, né, que a gente disponibiliza e as aulas que a gente faz todos os meses. Todos os meses. Mas não tem acesso ao network do grupo do WhatsApp, que é algo fenomenal. Né? Então, assim, quem faz até a coletiva, né, quem entra pela coletiva, a gente já, primeiro, o que é mais importante, a gente confia tanto no que a gente faz, que se você entra na mentoria, até na coletiva, você já vai ter direito ao tráfego pago. Então, você vai comprar uma mentoria, você vai ter acesso a tudo, mas você não vai pagar um extra para ter uma agência. Isso. Você vai ter acesso às ferramentas, né, para você usar durante um período, ou tanta agência. Então, assim, você, além de ter a mentoria, você vai testar, e porque a gente garante que depois que você entrar, que você testar, já com esse valor incluso, você fica. Porque a gente garante o que a gente faz. Exato. E a pessoa fecha contrato, começa a ter retorno, né? Exatamente. Então isso é legal. E a diferença da individual é porque a individual, né, a gente pega na mão mesmo. Então é direto conosco, então a gente senta, tem as reuniões ali, se for aqui perto presenciais, se não, mas sempre individualizada com a gente, entendendo o seu momento e de fato a gente pega na mão e a gente só vai largar quando você começar a fechar os contratos. Exatamente. Caminhar sozinha também, né? Sim. Isso é legal. Agora sim, eu acho que o custo hoje de o advogado, né, ficar parado ainda com aquela mentalidade de advogado, não ter essa mentalidade de advogado empresário, dono de negócio, é muito caro, né? Muito. Porque cada dia que você passa sem contratar uma empresa especializada ou você começar a mudar a sua mentalidade, seja na mentoria individual, na coletiva, contratando um dos planos da DV Grow para caminhar conosco, é muito caro isso. Porque, ó, eu gravei um vídeo esses dias falando o quê? Como é que você vai estar daqui a 12 meses? Imagina. Ou seja, é uma reflexão. Se você quer mudar ou não, eu e você, quantos anos nós já estamos na caminhada, né? Quantos mil processos e milhares de clientes nós temos aí em todo o Brasil? Porque nós tomamos a decisão. Sim. Né? Eu vejo advogados assim, eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar... Então sempre vai protelando ali a sua vitória, né? Exatamente. Isso é muito de mentalidade. Né? As pessoas querem mudar, as pessoas querem escalar, as pessoas querem ganhar mais dinheiro, mas as pessoas não estão dispostas a mudar. Sim. Porque mudar não é fácil. Realmente, mudar é você correr risco, você crescer, e óbvio que crescer, mudar, vai gerar mais trabalho. Né? Não é fácil, não é aquela coisa, eu volto a dizer, não acredito em fantasias. Quanto mais você cresce, mais trabalho vai ter. Você não vai ter, talvez, ali bem estruturado o trabalho de estar falando com o cliente, estar fechando o contrato, estar fazendo petição inicial, estar fazendo audiência. Mas você tem o trabalho de gerir equipe, você vai ter novas preocupações, que você, além de ter uma equipe, você é responsável por eles, né? Então, ali fazer... Eu sempre tinha o meu comercial. O dinheiro que eu mais gosto de pagar é o meu comercial. Sim. Né? Porque quanto mais eles... Sinal que ele está fechando, né, contratos. Mais eles ganham. Eu digo, gente, aqui no meu comercial, quem define o quanto vai ganhar são vocês. Né? Então, vocês vendam. Quanto mais vocês venderem, mais vocês ganham. Então, pessoal, não deixe para começar amanhã, porque o que a gente tem de mais valioso nessa vida é o tempo. É o nosso Perfeito. tempo. E quando você adia você só está perdendo tempo. Eu fiquei super feliz, você falou sobre isso, agora lembrando, fiquei super feliz, agora essa semana a gente pagou o nosso comercial, a gente pagou a Super Meta, cara. É pra isso. Ela, ganhou uma grana muito massa da Super Meta, tá? Fora dos bônus que ela já ganhou, ela bateu a Super Meta. É pra isso. E eu falei pra ela, o almoço tem que ser por sua conta. E aquilo me deu uma alegria tão grande, e alegria nela, e ver ela crescer. E ela bateu uma Super Meta, um salário muito top. Ela tem filha, né? Trabalha lá comigo. Você muda a vida das pessoas. Muda a vida. Isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana. Isso é muito massa. Quando você também começa a enxergar a sua equipe, né, dessa forma, que você começa a ver essa responsabilidade que de fato nós temos, é uma preocupação, Sim. mas também é muito satisfatório quando você vê que você está transformando essa vida, né? Então, isso é muito bacana. E o legal, Henrique, foi que ela falou assim no grupo, eu vou até printar depois e botar nos meus stories pra galera ver, é que é o seguinte, ela falou assim, nada disso seria possível sem os treinamentos e sem a IA de atendimento
a Botijures Não. e o CRM instalado. Por quê? A gente manda 2.000 leads, cara, todo mês. Não tem como, humanamente impossível. Aumentou a Só se taxa eu de tivesse uma conversão, equipe tá de 10 vendendo pessoas. mais, tá vendendo mais. Uma equipe de 10 pessoas. Engraçado, logo quando a gente lançou o Botijures, né? E aí eu entrava para fazer as configurações, apresentar. E é uma coisa que eu percebia, né? Eu apresentava, mostrava na prática como funcionava. Sim. E os advogados sempre botavam o comercial para participar, né? E eu via no olhar e as perguntas com medo, né? que eles tinham medo. Eles falavam, não, isso vai tirar o meu emprego. Vai tirar meu emprego. E aí, depois, quando eu comecei e eles começavam a criar objeções na CAL. Né? Começavam a botar dificuldades para que o advogado não contratasse, porque tinha medo de ser substituído. E aí, quando eu entendi isso, e eu comecei a falar, eu falei, pessoal, primeira coisa que eu quero deixar clara aqui para o comercial, a IA não está aqui para substituir o humano. Sim. Tá? Ela está aqui para ajudar o comercial. Hoje, se você fecha 50 contratos, com o Botijures, você vai fechar 100. Ela vai te ajudar a ganhar mais grana, a faturar mais. Exatamente, né? Porque ela vai dar velocidade no atendimento, ela vai qualificar. E, gente, quando você configura, né, que você tem ali, por isso que tem o nosso suporte, é tão fácil fechar que hoje eu falo no meu comercial, pessoal, eu não quero ninguém interrompendo o Botijures. Não quero ninguém. Chegou o lead, deixa o Botijures atender. Vocês vão trabalhando nos outros leads que já estão em atendimento. Porque ele fecha muito bem. Sim. Né? Então, às vezes, o comercial vai tirar o atendimento da IA, tira o atendimento do Botijures, só que ele está falando com muita gente. Então, o que é que acontece? Você não dá atenção devida, então deixa a IA atender, que ela vai fechar. Quando chegar naquele nível voltar, ali já de fazer o contrato e a procuração, aí você entra. E agora em abril vem a versão nova, né? Rapaz, tá com várias atualizações aí, tanto do Atijures, do Botijures. E agora, para fechar, eu vou deixar primeiro você falar aí, né? O que você falaria hoje para esses advogados, a galera que está nos assistindo hoje, né? Que futuramente vai estar aqui com a gente também, que pode ser nosso aluno da mentoria. A gente vai convidar também a galera da ADV Grow para estar aqui com a gente. Essa nova temporada da gente, irmão, essa nova era da ADV Grow, como hub de soluções, como assessoria. O que você fala para esse advogado hoje, que está hoje nos ouvindo, nos vendo, né? E que ainda não começou, né? Que está lá parado, pensando. Exatamente. O que eu posso dizer é o seguinte, ó, a primeira coisa, muda a mentalidade, toma iniciativa, vira essa chave. Sem mudança, você vai continuar no mesmo lugar que você está hoje. Não existe você sair de onde você está se você não muda. Né? Se você quer continuar tendo o mesmo resultado, faça o mesmo. Se você quer crescer, você quer uma mudança real, mude. Tá? Então, não deixe, pare de perder tempo. Tá? Pare de perder tempo. Quanto mais você pensa, quanto mais você protela, é o tempo que você está perdendo. Tá? Então, toma iniciativa, mudanças são difíceis, mas tenha iniciativa que realmente você vai ver que faz a diferença. Boa. E eu vou deixar um recado também aqui para um advogado. Ó, você precisa tomar decisões, como o Henrique falou. São só nas decisões que você muda o seu futuro. Então, assim, se você está com dúvida se a empresa é séria, ou quem você vai contratar, ou o que você vai contratar, uma coisa eu posso te garantir, na ADV Grow você vai ter entrega real, tá? Eu falo isso para todos os clientes. O resultado depende da via de mão dupla, mas tome a decisão, passe a pensar como um advogado ou empresário, porque não pense só em você. É ser egoísta demorar para tomar decisão. Eu aprendi isso. Eu penso na minha família, eu penso na prosperidade que eu posso levar para dentro da minha casa quando eu tomo a decisão certa. Então, se você está parado aí, ainda está com dúvida, não tenha dúvida. Pode vir para a ADV Grow que você vai ter uma equipe humanizada aqui atendendo seu escritório. Perfeito. E tocando nesse tópico aí de família, né, que Reuter trouxe, que é muito importante. Demais. É que eu falo do crescimento. O crescimento precisa ter uma mudança, precisa ter um movimento, né, para você mudar mesmo. As coisas só acontecem no movimento, né? Só no movimento. E falando em família, né, eu tenho 2 filhos pequenos ainda, e requer muito tempo. Que a pequena já tá mexendo na IA, né? Já tá aprendendo a mexer na IA. Mas, pessoal, depois que eu tomei a iniciativa de mudar, eu transformei a vida da minha família, tá? Não é porque eu trabalho, muita gente vê, eu gosto muito de viajar, eu tento viajar pelo menos uma vez no mês, mas as pessoas falam, como é que trabalha viajando tanto? Eu fiz, pessoal, o que mudou foi porque eu aprendi a trabalhar. Isso. Então, assim, não é porque eu estou viajando que eu não estou produzindo, não é porque eu estou viajando que meu escritório parou, Exato. Não é porque eu estou viajando que clientes não estão sendo fechados, processos estão sendo protocolados. Então, quando a gente aprende a trabalhar da forma certa, quando a gente tem ferramentas, quando a gente tem pessoas, a gente tem processos bem definidos, você não para porque você está dando uma qualidade melhor de vida à sua família. Isso. Então, não é só sobre você. Óbvio, para eu chegar até aqui, até hoje, né? Minha esposa sabe, meu amor, um beijo.
ela sabe quanto a maior briga lá em casa é a hora que eu vou dormir, porque eu gosto de produzir. Isso para mim, hoje eu trabalho, para mim não é uma coisa pesada, muito pelo contrário, trabalho para mim hoje é um prazer. Então, é um lifestyle, né, irmão? Pois é um estilo de vida que a gente tem exatamente, hoje, né? É o nosso estilo de vida, de produzir, de melhorar, de procurar soluções. Então, assim, hoje eu trabalho muito. Eu não digo que eu não trabalho, só que eu trabalho com coisas que de fato me trazem retorno, botam dinheiro e me dá qualidade de vida para estar com a minha família. Então, eu consigo viajar, consigo passar 1 semana, 2 semanas fora, viajando, viagem boa, qualidade de vida, tempo com minha família, isso é o mais importante. Tempo de sem qualidade. Sem parar né? meu escritório. Muito bom. E agora, né, a gente viajou agora, estava em Dubai, e lá eu falei com você o seguinte, cara, a gente viajando aqui, e foi o dia que, no ano, que meu time fechou mais contratos. Lembra que até postei, que me segue aí, viu? 20 contratos em um dia, e a gente lá em Dubai, né, com nossas famílias. Perceba, uma qualidade de vida, num lugar maravilhoso, com a família, com amigos, né? Uma resenha muito boa, né? Muito boa. O nosso amigo Alan, que vai estar aqui no nosso próximo podcast. Vai estar. Alan, um abraço. Alan Miranda, meu irmão, te amo, viu? Você é um cara diferenciado. Diferenciado, tá com a gente também na desde o dia 1. Pois é, também desde o dia 1. E foi aluno da mentoria individual. Tá na mentoria. Tá com todos os sistemas, tá escalando um grande. Tá e demais. Eu, na viagem, falei pra ele, Alan, eu tenho um compromisso com você. Eu ainda vou escalar mais ainda seu escritório. E ele vai vir aqui contar. Vai vir aqui contar. Eu quero ele aqui sentado nessa mesa. Não, sem falta. Contando isso aí. Então é isso aí, galera. Mais um episódio aí. O primeiro episódio da nova temporada do Growcast. Aguarde que esse ano a gente não vai... É um compromisso que a gente tem com o Rodrigo aqui, Exatamente. Né? O Rodrigo tá aqui gravando a gente vai ter que... nesse estúdio. Rapaz, parabéns, Rodrigo, por esse estúdio. Tá maravilhoso. Muito bom. É um compromisso nosso. Vamos trazer muitos conteúdos de peso, muito conteúdo importante. E aqui a gente vai mesmo, né, ensinar vocês como de fato alcançar novos níveis na advocacia. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, pessoal. Um abraço e até o próximo.